Nós, amados, a igreja não cresce se nós não tivermos com santificação, oração, leitura da palavra e convidar, que é ação. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. A igreja, ela precisa, as pessoas que estão dentro dela, de crescer espiritualmente. Muitas vezes você pode falar, tem poucas pessoas aqui. Eu falei assim, nós vamos só orar hoje. Mas o Senhor falou comigo, sabe o que, amados? São essas pessoas que precisam crescer espiritual, porque são as colunas da igreja. São as pessoas que estão aqui orando, são as pessoas que estão buscando, são as pessoas que estão tendo sede de estar aqui, fazer a obra do Senhor. Então, somos nós que necessitamos de ouvir sobre o crescimento espiritual. E nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento espiritual nessa noite. Amém? Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Que diz: cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, amados? Senhor, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Queremos que o Senhor fale em nossos corações, meu Pai. Fala, meu Deus, porque nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Queremos também, Senhor, fazer o melhor para Ti, Pai. Queremos, Senhor, ser o canal de bênçãos, Senhor. Queremos, meu Deus, ser canal de bênçãos para Ti, ó Pai. Por isso, nessa noite, Senhor, venha falar em nossos corações, meu Deus. Venha nos usar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. E que os amados também, Senhor, possam compreender aquilo que Tu queres, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? A Bíblia diz, cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma parte importante, amados, da vida cristã, da vida do servo de Deus, é o crescimento. Quando nós aceitamos Jesus, é o primeiro passo. É como se você tivesse nascido novamente. Você está começando do zero. Do nada. A sua vida está começando do nada. E aí você aceita Jesus, o que você vai fazer diante disso? Crescendo aos poucos. E aí nós vamos crescendo no conhecimento, nós vamos adquirindo conhecimento da palavra. Porque nós sabemos, amado, aquela pessoa que não cresce, não está viva na presença do Senhor. E viver e crescer é um processo. Você não vai crescer da noite para o dia espiritualmente. Você vai entrar hoje na igreja e de repente, no mesmo dia, você já vai falar da Bíblia, você já vai cantar. Não. Tem pessoas que entram na igreja e não sabem nem onde está um versículo da Bíblia. Se fala 2 Pedro, ele está lá em Gênesis, procurando onde que está. É normal, porque está começando agora. Ele está tendo crescimento agora. Mas uma coisa interessante, que nós não podemos aceitar Jesus e dar esse primeiro passo, esse grande passo, que é aceitar Jesus, e pronto, parou. Eu não posso. Eu, como servo do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que crescer no conhecimento. E aí chega, amados, o momento de nós, que já aceitamos a Cristo Jesus, procurar conhecer. E como é que você pode estar conhecendo a palavra de Deus? Crescer espiritualmente. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejo de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha, primeiro passo, você tem que crescer, largar tudo.
Se você gostava de falar dos outros, você pode falar mais. Se você é nervoso, fala o que vem sem pensar, já não pode mais ser assim. Então, se você fazia atos que isso não glorifica o nome do Senhor, já não pode mais. Então, é o primeiro passo, é deixar as coisas do velho homem, porque você nasceu de novo. O primeiro passo é esse. A Bíblia diz que nós temos que deixar toda espécie de maldade e toda espécie de engano para trás. Hipocrisia, inveja e toda espécie de mal, amados. Primeiro passo. Quando você sonda o seu coração, aí você... Eu estava até conversando com a nossa irmã no início do culto. Ela falou, Tenilson, eu era assim, assim, assim. E hoje eu fico até, me acho estranho, porque o Senhor está me moldando. E exatamente é o primeiro passo para você crescer espiritualmente. É deixar aquele velho homem e começar a ser uma nova criatura. E você fazer uma autoanálise diante de Deus. Que você realmente está deixando tudo para trás. Se você não está trazendo nada daquilo que não agrada a Deus. Porque você decidiu seguir a Cristo. Porque ninguém vem à igreja obrigado. Quando você decide que vai vir à igreja, que vai aceitar Cristo Jesus, é você que está decidindo. E aí você tem que deixar todo o mal, toda a bagagem do pecado. E seguir a Cristo Jesus. E a única forma, amados, de você realmente nascer de novo é seguir Cristo Jesus. Muitas pessoas acham que em todo lugar Deus está. Já ouviu falar isso? Ah, todo lugar Deus está. Amados, nem todo lugar glorifica o nome do Senhor. As pessoas pensam que todo caminho leva a Deus. Nem todo caminho leva a Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, nem todos os caminhos levam a Deus. Você que quer crescer espiritualmente diante do Senhor, vai procurar o caminho que é Cristo Jesus. Este caminho que vai te conduzir ao céu. É este caminho que vai glorificar o nome do Senhor. Então, você deixou todo o pecado, você decidiu nascer de novo, vai começar o primeiro passo, que a própria Bíblia diz, desejo de coração, um leite espiritual puro. Ou seja, você vai começar a buscar na palavra de Deus. É importantíssimo, amado, o crescimento espiritual dentro da palavra de Deus. Você examinar as escrituras sagradas, leitura diária. Como é que eu vou crescer espiritualmente sem conhecer a palavra de Deus? Como crescer espiritualmente se eu não analiso a palavra de Deus? Como? Aí, como crescer espiritualmente se eu não oro? A vida do cristão, servo de Deus, ele tem que ser constante oração. Ele tem que ter o Espírito Santo de Deus todos os momentos da sua vida. Você não pode sair e falar aqui, nesse momento eu não estou com o Espírito Santo de Deus, Deus fica lá e você... Não. Ah, na igreja eu vou buscar, eu vou orar, mas no momento do meu trabalho, Deus fica lá e eu aqui. Não. Você quer crescer espiritualmente? O primeiro passo é a busca constante de Deus. Santidade. Esse é o primeiro passo do servo de Deus. Quando falam em oração, as pessoas, elas não querem orar. Elas, muitas vezes, quando falam assim, hoje culto de oração, não querem orar. É comum, não é só aqui na igreja. É em todo lugar, amados. E se você quer ter comunhão com Deus, qual é a forma de você ter comunhão com Deus? Qual é a forma? Oração. Como eu vou ter comunhão com Cláudio, conhecer Cláudio, se eu não falo com ela? Possível. Como que eu vou conhecer alguém se eu não converso com essa pessoa? O primeiro passo é constante oração.
Aí a pessoa fala, eu quero crescer espiritualmente, mas pensa logo o quê? Eu quero cantar na igreja, eu quero pregar, eu quero isso. Amados, primeiro passo, começa no joelho no chão. Joelho no chão. É oração. Primeiro passo é oração. É busca constante na palavra de Deus. É ler a palavra de Deus, que seja uma vez, que seja duas, que seja três, que você marque quantas vezes você já leu o Novo Testamento, que você marque quantas vezes você já leu aquele livro, você leu, não entendeu, você voltou atrás, você orou, buscou do Senhor. Porque você vai adquirir conhecimento da palavra, e não vai ser outras pessoas que vão falar qualquer coisa e você vai aceitar, porque você vai ter argumentos. Você vai ter argumentos. Porque a sua vida está pautada no Senhor, diante da palavra de Deus. Então, nada vai fazer com que você mude. Quando a pessoa quer crescer espiritualmente, ela tem que ter dedicação. Olha só, se eu quero crescer no meu trabalho, o que eu tenho que fazer? Aí eu trabalho 8 horas por dia, mas estou almejando outras coisas. Você acha que somente aquelas 8 horas por dia, ali, mais ou menos, meio empurrado, escorando, olhando o tempo passar, eu vou crescer? Se eu não ter a buscar conhecimento daquilo que eu faço, buscar outras coisas, me dedicar, eu vou conseguir alguma coisa? A professora, quando ela entra na sala de aula, se ela querer algo mais, se ela querer ganhar mais, ela vai ter que estudar mais. Porque não adianta ela ter só, eu formei, vou fazer uma pós. Tá bom. Ela vai morrer com aquele salário, amados. Morrer. Se não ter reajuste, ela morre com aquilo. Cláudia sabe o que eu estou falando. Morre. Porque se ela não dedicar no que ela está fazendo, ela está só aceitando aquele que foi oferecido. Se não ter da parte dela dedicação. Na igreja, na vida espiritual nossa, é assim também. Se eu só quero sentar na igreja, eu só quero ouvir o pastor falar, outra pessoa vai lá e canta, tá bom. Só isso tá bom para mim. Você vai ficar a vida toda ali. Mas se você almejar, não, Senhor, eu quero, meu Deus, ter um conhecimento. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero testemunhar da minha vida. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou serva de Deus. Eu quero que o Senhor me use. Amados, para Deus nos usar, não precisa estar aqui na frente. Não. Exatamente, eu tenho que estar lá na frente da igreja. Amém se você estiver, glória a Deus. Mas o Senhor te usa onde você está. Basta você dedicar a sua vida. Nós temos que nos entregar diante do Senhor de corpo e alma. Nossa vida por completo, não adianta falar assim, na igreja, não, é tempo todo. É buscar a Deus, dedicação, vida santa. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E o Senhor vem e faz coisas que nem você imagina. Ontem, por exemplo, a Malha mesmo falou, olha, eu nem imaginava um dia estar aqui falando. Isso é o quê? Dedicação, é busca constante, é querer Deus. É decidir, eu quero Deus, eu quero é Deus. Eu vou seguir esse caminho, é esse caminho que eu vou. Mas se a gente ficar indeciso, mas aí vai tomar meu tempo. Mas se eu vou dedicar, olha só o tanto tempo. Porque para ler a Bíblia, só apenas ler, você pode tirar aí 10 minutos e ler, até um capítulo todo. Para estudar é diferente. Você tem que sentar, pegar uma caneta, um lápis. Você tem que ler aquele capítulo, tornar a ler. Aí você não entende, você tem que orar, Senhor, eu não entendi nada que eu li, meu Deus. Eu não conheço, não sei nada que eu estou lendo. E buscar de Deus o conhecimento. Aí o Espírito Santo vem e te revela a palavra, amados. Aí daqui a pouco você já está conversando com o seu colega, com a sua família, com o seu vizinho, falando de Deus. Porque você está cheio de Deus.
E a Bíblia diz que quando o nosso coração está cheio de algo bom, nós vamos transmitir. Se eu sou cheio de Deus, o que eu vou falar? Se minha vida eu vivo somente para Deus, o que eu vou falar? Conversar com alguém? O que eu posso falar? Outro dia a pessoa falou assim: Denilson, eu estou precisando de umas aulas suas. Eu falei, tomei até um susto. Aí eu perguntei em qual sentido. Aí ela falou assim: não ser assim igual você, saber conversar, não falar palavrão, é ter o jeito de se comportar. Eu falei assim: mas aí você vai ter que buscar de Deus. Porque falar palavrão vira vício. Vira mania, você fala sem perceber. Aí quando ela foi falar comigo, ela falou um palavrão. Eu falei, você está vendo? Já virou vício na sua vida. Então, é isso, amados. É você viver Deus a ponto de que você transmite de Deus sem você perceber, porque a sua vida é assim. E assim o Senhor quer de nós. Ele cobra todos os dias. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que viver Deus aqui, na nossa casa, o tempo que for necessário. Nós, mulheres, temos serviço demais. Desculpa aí os homens. Desculpa aí, mas nós temos serviço demais. Não é verdade? Quem concorda? Quando mais hoje nós estamos em mais números, o pastor não está aqui. Nós temos serviço demais, amados. Aí se você for pensar, não vou ter tempo de ler a Bíblia. Eu não vou ter tempo de orar. Mas você tem que decidir. Você tem que decidir. É Deus? É o meu crescimento diante de Deus que eu quero? Quando você decide estudar, por exemplo. Se você não tirar o tempo para estudar, você vai conseguir alguma coisa? Se você decidiu seguir a Cristo de fato, é esse tempo que você precisa dedicar a Deus. Porque assim, amados, nós vamos ser como imãs. Nós vamos atrair pessoas até o Senhor. É isso que nós temos que ser. Pessoas como imãs, porque elas vão ver em nós a nossa mudança. Eles vão querer saber o porquê. Por que você é assim? É isso que nós temos que ser, ter vidas transformadas. Ser transformados. Porque se nós não tivermos vida transformada, nós não vamos conseguir atrair as pessoas a vir à igreja, por exemplo. Nós temos que, quando a pessoa vê você, fala, eu nunca mais eu fui na igreja, né? É interessante, as pessoas me veem e falam assim, nunca mais eu fui na igreja, né? Porque ela vê em você, Deus. Quando ela tiver, falar assim, eu vou visitar a sua igreja. Então, é esse conhecimento, essa intimidade com Deus vai fazer com que as pessoas sejam atraídas. Porque você está cheio da palavra de Deus, você está com a vida no altar, diante do Senhor. E não precisa exatamente ter faculdade, ter vários estudos, não, amados. O Senhor vem e coloca palavras na nossa boca. Não precisa. O Senhor dá sabedoria para você convidar. O Senhor abre oportunidade para você convidar. Nós temos que analisar o seguinte. Eu estou fazendo isso. Quantas pessoas eu convidei na semana para vir à igreja? Quantas pessoas eu convidei essa semana? Quantas pessoas? Aí você começa a anotar. Para ver se realmente você está sendo atrativo, um imã que chama, que conduz as pessoas à igreja. Amados, a igreja precisa de almas. O objetivo da igreja aqui na terra não só é louvar e adorar, porque nós vamos fazer isso lá no céu. Não só isso. Mas nós temos que trazer almas. Ganhar almas que seja nosso vizinho, que seja nosso amigo, que seja almas, amados. Que seja almas que precisam. É vidas que cada vez mais jovens estão se perdendo. E às vezes do nosso lado. E às vezes estão pertinho. Na nossa casa. E a gente não fala do amor de Cristo. Não fala. Porque muitas vezes nós não estamos realmente decidido, eu vou seguir esse caminho. É isso que eu quero, é Cristo Jesus. Então nós temos que ser pessoas que amam a Cristo acima de todas as coisas. Que amam e amam as vidas.
a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o seu próximo. Olha só, amados. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar o nosso próximo. E como nós mostramos que amamos o nosso próximo? Como? Se todos os dias convivemos com as pessoas e não falamos do amor de Cristo. Se todos os dias você tem a oportunidade ali. Aí daqui a pouco a pessoa morre e você não falei de Cristo. É culpa sua. Você não falou de Cristo, é culpa minha. É assim, amados. Então, quando nós decidimos mesmo, eu quero Cristo, o crescimento espiritual tem que ser constante. Não vai ser do dia para a noite. Não vai ser. Não vai ser. E também nós não podemos acomodar. Eu já tenho 30 anos na igreja, não quero mais. Vou deixar para os novos. Tem pessoas que falam isso. Já tem muito tempo na igreja, vou deixar para os novos fazer isso. Não. A Bíblia diz isso para todo mundo, pregar o evangelho é para nós, não é para os novos, é para todo mundo. O dever de todos. Eu vou deixar para os novos isso. Tem muito novo na igreja, vou deixar isso para... Não. Não deixa o inimigo colocar isso na sua mente, não. É para todos. É para mim, é para você. É para o mais novo da igreja, para o mais velho. É para todos. Então, deseje ardentemente no coração o crescimento espiritual. Que seja assim como chama dentro do seu ser. Que seja aquela coisa que arde. Senhor, eu quero, meu Deus. Eu não quero ser vazia. É tão triste, amados. É tão triste você ajoelhar e procurar palavras para falar com Deus e você não tem. É triste. É triste, eu estou falando porque eu já passei por isso. É você ajoelhar diante do Senhor e não ter palavras. Porque você não está em comunhão como Ele gostaria que você estivesse. É você ajoelhar no chão e ter prazer de agradecer a Deus. É você ajoelhar ali e ter prazer, intimidade. E você talvez ficar 1 hora orando. Porque é tanta coisa que você tem que falar. É tanta coisa. E quando você perceber, é mais de 1 hora. Porque muitas vezes nós ajoelhamos, quando dá 5 minutos, você olha no relógio. 5 minutos. Aí ajoelha de novo, mais 2 minutos. Já orei 7. Aí, 10 minutos. Já orei 10 minutos, que benção, amém. Não, amados. É você ajoelhar e ter palavras com Deus. Na sua casa, no seu quarto. É você parar, aquele dia tão corrido, você parar e ajoelhar e falar com Deus. E você ter o que falar com Deus. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer. Eu estou lendo novamente o Velho Testamento. E aí quando você vê aquele povo, eles tinham intimidade com Deus, amados. Ele buscava isso. Jacó lutou com o anjo. Ele lutou para ser abençoado. Ele lutou. A Bíblia diz que ele lutou para ser abençoado. E muitas vezes nós não lutamos. Senhor, eu quero a sua bênção, Senhor. Eu quero ter o crescimento. Eu quero ser pessoa que convida. Eu quero ser pessoa que trabalha. Eu quero ter desejo de estar na tua casa. Eu quero sentir desejo de estar na tua presença. Eu quero novamente ter o amor como antes. Que o Senhor quer isso de nós, amados. Nós não podemos nos acomodar e deixar que as coisas vão passando. A Bíblia diz que nós temos que santificar cada vez mais. Josué 3:5 diz: Josué ordenou ao povo: santifica-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifica-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifica, amados. Vamos nos santificar para a igreja crescer. Quem deseja que a igreja cresça? Amém? Quem está com o coração ardente para fazer a obra do Senhor? É isso que o Senhor quer. A igreja tem que crescer. E muitas vezes a gente acha que é somente as pessoas que estão lá na frente, quem está cantando, quem está... Não, para com isso. É nós.
Quem vai convidar? Nós. É eu, é você. É nós, amados. A igreja não cresce se nós não tivermos com santificação, oração, leitura da palavra e convidar, que é ação. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. E como que a gente pode pôr a nossa fé para viver? É em ação. É convidando. Nós queremos ver a igreja crescer. Nós queremos crescer espiritualmente. E o primeiro passo é esse. É santificação. É oração. É leitura. E é convite. Porque quando você começa a convidar com a sua vida santificada, as pessoas vão começar a vir. Talvez na primeira vez ela não vai vir. Na segunda não, mas você vai continuar. E vidas vão se render aos pés. Talvez na pregação do pastor, aquela pessoa que você convidou, que você ficou no seu joelho ali orando, vai aceitar Cristo Jesus. Foi o pastor que ganhou para Cristo? Não, foi você. Ele apenas foi usado para falar com a pessoa, mas foi você que convidou, você que orou, você que buscou. E se nós queremos crescer espiritualmente, o nosso primeiro passo é querer ardentemente, amados, o crescimento espiritual e querer que essa igreja, que mais vidas possam ser alcançadas, mais e mais pessoas. E vamos ver o mover do Espírito Santo de Deus. É estar na igreja com o seu coração aberto e falar, amados, quando sair de sua casa, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo no culto. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Que seja no louvor, que seja na palavra, mas fica com a sua vida em espírito. E o Senhor vai falar. Talvez o Senhor vai usar a pessoa que não seja o pastor, ou que não seja no louvor, e vai falar. Ou através, até você vai ouvir a voz de Deus, falar no seu coração. Quantas vezes eu já ouvi a voz de Deus falar no meu coração? Quantas vezes o Senhor falar, e eu ouvi, mas para isso nós temos que falar ao Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Sempre quando eu estou querendo alguma resposta, eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir, seja sim ou não. Mas eu quero que o Senhor fale comigo. Talvez seja até egoísmo isso, mas eu falo, Senhor, que eu quero ouvir, que o Senhor fale comigo. E é assim, amados, nós temos que criar experiências com o Senhor. Ter experiências novas, sua com Deus, minha com Deus. É a minha intimidade com o Senhor. O Senhor vai falar com você, você vai ser o canal de bênção. Você vai ser uma pessoa, um servo de Deus. Um servo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E que as pessoas vão olhar para você, não vai falar aquela pessoinha não, aquele crentinho não, porque vai te ver como servo de Deus. Vai te olhar como servo de Deus. Vai ser diferente. Quando ela for falar com você, ela vai saber que está falando com o servo de Deus. Porque você está com sua vida no altar. Você está com sua vida diante do Senhor. Que se tiver de derramar diante do Senhor, tiver de chorar diante do Senhor, que chore. Se tiver de clamar, de gritar, grite. Mas o Senhor vai te usar de uma maneira tal que as pessoas vão te ver que você é servo, que você anda com Deus, que o Espírito Santo de Deus está com você. O Espírito Santo de Deus, sabe por quê, amados? Muitas vezes o inimigo põe isso na nossa mente. Eu não sou capaz. Já está bom, já estou indo na igreja. Já está bom. Está bom demais. Não é assim não. Eu vou à igreja, eu vou crescer espiritualmente, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Mais de Deus, e Deus vai te dar. E daqui a pouco você está aqui, pregando, falando. Daqui a pouco você está lá, evangelizando, convidando as pessoas, levando o grupo. Dia domingo nós vamos falar sobre isso.
aproveitar que as mulheres, a maioria está aqui. Nós vamos levantar mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras, amadas. Não é mulheres ocupadas, não. Mulheres guerreiras, que vai ter que deixar a sua casa lá, a casa daquele jeito, e vir orar. Vai ser difícil, mas vai ser as guerreiras que vão vir. Só as guerreiras que vai ter coragem de chegar cansada, com as pernas doendo, menino chorando, você puxando ele, você. E você vai ter que vir. Guerreiras. Porque o que não for guerreiras não vai ter coragem de vir. Porque nós vamos, amados, levantar umas mulheres guerreiras nessa igreja para visitar. Mulheres guerreiras. Cida tentou fazer isso, não foi, Cida? Mas agora nós vamos buscar ser mulheres guerreiras mesmo. Aqui já tem 6, 7, 8. 8 mulheres guerreiras. Clarice está junto. Ela vai também, né, Clarice? Em nome de Jesus. Elisa também. Mulheres guerreiras para visitar, distribuir panfletos. Mas tem que ser guerreiras, com vida no altar, diante do Senhor. De oração. Com unas, que é isso que o Senhor quer. Mesmo que vai ser difícil. Talvez vai ter dia que você fala, hoje eu não vou, porque não tem como. Aí você lembra, eu sou guerreira, eu vou. E assim o Senhor vai mover. Vai mover em nome de Jesus. E nós temos que levantar, amados, grupos de crianças nessa igreja. Tem que levantar, as crianças têm que se ocupar com alguma coisa, os adolescentes têm que se ocupar com alguma coisa. E são através de oração. São através de vida no altar que vai levantar. São homens guerreiros também. Eu não sei qual homem que vai levantar para frente os homens guerreiros. Homem de busca. Porque o Senhor vai levantar. Em nome de Jesus, tem 2 meses que essa igreja está orando todos os dias. E o Senhor tem falado, tem usado pessoas, tem incomodado pessoas para fazer isso. São pessoas que estão chegando a mim falando, Tenilson, tem que fazer, Tenilson. Pastor, tem que fazer, pastor. Outros falam, pastor, a gente tem que orar. Ô, pastor, a gente tem que orar, pastor. É o Senhor que está fazendo isso, amados. É o mover de Deus. E nós temos que ser pessoas espirituais para que as coisas aconteçam. De busca, de oração. Amém? E a Bíblia diz, Josué, capítulo 3, versículo 5, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas nessa igreja. Em nome de Jesus. E eu creio, amados, que o Senhor tem muito para fazer. O Senhor tem muita coisa para fazer. Basta que a gente se colocar à disposição. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Isso aí. Orar e vigiar. Então, amados, é por isso que eu estou falando Cida. Cida tentou, ela chamou, convidou. Até cantou, teve mulheres que veio à frente. Você lembra, Cida? Teve um louvor das mulheres. Eu lembro. Só, amados, que muitas vezes nós deixamos a ocupação tirar o foco. Deixamos mesmo, é criança, é as ocupações. E quando nós falamos que vai ter que ser mulher guerreira, é porque vai ter que ser mesmo. Porque vai ser difícil. Aí eu falo por mim mesma, eu estou falando por mim, porque vai ser guerreira. Porque para sair de casa, só pessoas que têm criança sabem que é difícil. Tem um objetivo, eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que dedicar. Nós temos que ter um foco só, que é Cristo Jesus. Abre aí Efésios capítulo 5, que diz, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso deve ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não use palavras indecentes, não digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês.
Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fique certos disso. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, você mesmo vivia na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, viva como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procure descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas as coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que claramente é revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não haja com pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriagueis, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enche-se do Espírito de Deus. Anime uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Seja obediente uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Amados, esse é o conselho que Paulo deu à igreja de Efésios. É exatamente o que nós precisamos. O versículo 16. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Não haja como as pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, aproveite todas as oportunidades que o Senhor dá para nós. Porque graças a Deus nós temos saúde. Graças a Deus por isso. Em casa, torna a ler. Versículo por versículo. Lê cada um. E é exatamente o que o Senhor quer que nós façamos. Exatamente. Ele já começa assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso deve ser como Ele. E que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Amém? É isso que o Senhor quer para nós, amados. E nós vamos buscar o Senhor, mesmo que os dias são maus. Os dias são maus, os dias são difíceis. Difíceis mesmo. Os dias são difíceis, mas o Senhor é o mesmo de ontem e de hoje será sempre. O Deus que nos fortalece, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, meu Deus, por todas as coisas que tem feito, meu Deus. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem cobrado de nós, tem cobrado de mim, meu Deus. O Senhor tem cobrado, sei disso, Pai. Dedicação à tua igreja, Pai. O Senhor tem cobrado, eu sei disso, meu Deus. E a Bíblia fala cada vez mais, Pai. Por isso, Senhor, que haja um despertar, o acorde em nossas vidas. Que haja um despertar. Que nós possamos fazer, Senhor, aquilo que agrada a Ti, meu Deus. Que nós possamos dedicar a Ti, meu Deus, nosso tempo. Ainda que seja difícil, Pai. Mas que o Senhor possa nos fortalecer. Ó Pai amado, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, Pai. Nos fortalece, ó Pai.
Pai, que nós sejamos mais que vencedores em Ti. Mais que vencedores, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos nos fortalecer em Ti. Sermos corajosos, meu Deus. Sermos corajosos, ó Pai, em nome de Jesus. Porque nós cremos, Senhor, que Tu estás aqui nessa noite, ó Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, amados? Mensagem número 31.